Meus amigos da mesa diretora, muito boa noite. Senhores vereadores, muito boa noite. Munícipes aqui presentes também, muito boa noite. Internautas e também jornalistas aqui presentes, muito boa noite. O que me traz hoje na tribuna, veja como que é interessante. Tivemos os nossos edis que aqui falaram, expressando a democracia real que devemos ter no nosso município, no nosso estado, no nosso país. Então, o motivo real de eu estar hoje aqui nessa tribuna é estar falando, dentro de alguns minutos, nós estaremos votando um veto oriundo do Executivo Municipal de União da Vitória. E eu gostaria de que a população e também conclamar os vereadores ao final desta fala, para que nós possamos rever e estar pensando realmente de como que vai ser o nosso voto. Gostaria de poder, então, usar esses momentos para dizer disso tudo. Então, veio o veto do senhor prefeito, do Executivo Municipal, com relação, para quem não tem conhecimento, a respeito da lei de orçamento, do orçamento impositivo de vereadores na cidade de União da Vitória. O que é o orçamento impositivo? A emenda constitucional número 86 de 2015, ela garante aos municípios, através de suas câmaras municipais, através de leis de emenda à lei orgânica municipal, projetos de lei à lei orgânica municipal, que nós, vereadores, podemos destinar até 1,2% do montante da receita líquida corrente do ano anterior para o ano posterior na segurança, na educação, na saúde, enfim, naqueles lugares aonde o próprio vereador entender que não está chegando a municipalidade até lá. Então, aqui veio as razões do veto, já vou ser direto, dizendo assim: contudo, urge registrar que a emenda proposta e nesta rebatida não atende à disposição expressa no parágrafo constitucional acima citado, pois é evidente que o legislador, não por acaso, pretendeu em tal dispositivo privilegiar a saúde no que tange à destinação de valores, inclusive fixando um percentual mínimo a ser respeitado. E justamente nesse particular, a emenda em questão se mostrou omissa, contrariando o verdadeiro e principal espírito da referida emenda constitucional. Neste item, está sendo dito que está sendo vetado por inconstitucionalidade este projeto de lei. Ou melhor, essa emenda à lei de diretrizes. O que acontece, meus amigos? Existe a própria Constituição dizendo para nós que os municípios são autônomos nas suas decisões. Fato é que eu trouxe alguns documentos para mostrar outros municípios que têm a lei igual a nós. Inclusive, o nosso laboratório, que foi a cidade de São José dos Pinhais, em Curitiba, próxima a Curitiba, onde nós estivemos lá com outros vereadores, lá foi o nosso laboratório para que nós pudéssemos analisar este projeto de lei. Quando voltamos de lá, apresentamos aos demais vereadores. E o segundo item é a atribuição de crime de responsabilidade pela não execução da programação orçamentária das emendas
parlamentares, diz que mostrou-se exacerbada e desproporcional, na medida em que as consequências por eventual descumprimento da lei podem gerar consequências irreparáveis ao administrador público, somado ao fato de tal crime nem mesmo fora objeto da emenda constitucional. Mais uma vez, o veto vem também nesta proporção, aonde nós vemos que existem municípios que também colocam a responsabilidade na própria lei. Então, eu gostaria de fazer a leitura de todo o bojo a respeito do que eu penso desta situação do veto. Trata-se, esta fala, quanto ao veto aposto pelo Executivo Municipal, da emenda aditiva número 1, inserida pela Câmara de Vereadores no projeto de lei número 15/2017 LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Executivo vetou a referida emenda, que inclui o artigo 37 ao PL 15/2017, sob fundamento de inconstitucionalidade, aduzindo sobre a obrigatoriedade de direcionamento de 50% das emendas individuais dos vereadores para a área de saúde e que é inconstitucional a criação de crime de responsabilidade do chefe do Executivo na inexecução das emendas impositivas dos vereadores. Primeiramente, é importante frisar que a emenda aprovada de forma unânime por esta Casa de Leis e ora vetada pelo Executivo, é cópia fiel de artigo da Lei Orgânica Municipal e nunca houve qualquer irresignação do Poder Executivo quanto à matéria idêntica inserida na LOM. É isso mesmo. A emenda vetada pelo Executivo é exatamente matéria constante na Lei Orgânica Municipal. Por mais que o Executivo não tenha competência e oportunidade para sancionar ou vetar matéria inserida na Lei Orgânica, tem o dever e direito constitucional de buscar o reconhecimento de sua inconstitucionalidade por meio de controle incidental, difuso, de constitucionalidade. Não o fez, até porque externou opinião favorável às emendas individuais dos vereadores, opinião explícita na exposição das razões do presente veto. Assim, poderia o Executivo ter discutido, em momento e de forma oportuna, a constitucionalidade ou não das emendas, da forma incerta na Lei Orgânica de União da Vitória. Em síntese, o Executivo não mostrou irresignação quanto à constitucionalidade da não previsão de valor percentual mínimo para destinação à área de saúde na Lei Orgânica. O que poderia ter feito através de ação própria, mas demonstra tal inconformismo com a mesma matéria constante da LDO. Não obstante, a emenda constitucional número 86, do dia 17 de março de 2015, acrescentou os parágrafos 9º até o 18 ao artigo 166 da Constituição Federal. E com isto foi concretizado no Legislativo Federal a implementação do instrumento conhecido como orçamento impositivo. Com a alteração, então, constitucional, o Poder Executivo Federal tem que observar as emendas individuais de autoria parlamentar nas especificações elencadas pela recente alteração constitucional. Por ser matéria recente e omissa quanto à aplicação imediata do texto constitucional aos demais entes da Federação, muitos questionamentos podem ocorrer quanto à extensão automática ou não do orçamento impositivo aos estados, municípios e Distrito Federal. Ainda, caso não seja automática a extensão aos demais entes da Federação, estes, em suas ou
ou devem ter respeitado a sua autonomia em respeito aos interesses locais? Entendemos que as modificações sobre legislações orçamentárias não podem ser estendidas de forma automática aos demais entes da Federação, sob pena de quebra do Pacto Federativo. Os estados, municípios e Distrito Federal continuam detendo a capacidade decorrente de suas auto-organizações de implementarem ou não os orçamentos impositivos em suas respectivas constituições e leis orgânicas, quando lhes aprouver. E a realidade local deve ser respeitada pelo poder central, que evidentemente tem o conhecimento de que não pode ser aplicada a mesma regra. Olha o quanto que é interessante. Não deve ser aplicada a mesma regra de destinação orçamentária central em mais de 5.500 municípios com realidades econômicas distintas. Não podemos exigir que todos atendam exatamente à regra geral, salvo obrigação explícita para atendê-la. Por exemplo, não podemos exigir que Serra da Saudade, município de Minas Gerais, com pouco mais de 800 habitantes, tenha a mesma premissa orçamentária que o município mais populoso do Brasil, São Paulo, por exemplo, com mais de 12 milhões de habitantes. E por falar no município de São Paulo, em tramitação naquela Câmara de Vereadores, o projeto de emenda à lei orgânica deles serão aprovados no limite de 0,8%. Eles não estão usando 1,2%, nem 1%, é 0,8% da receita corrente líquida prevista no projeto. Sendo que, no mínimo, 1/5 do valor total aprovado será destinado a ações de serviços de saúde. Ou seja, São Paulo está destinando 20% para a saúde do seu município. Ou seja, por mais que possam existir alterações, pois se trata de matéria em tramitação, entenderam os vereadores de São Paulo, a princípio, pela não necessidade de destinar 50% dos valores das emendas individuais para a área de saúde. Entenderam também pela necessidade de prever percentual para tal área, mas o fizeram na proporção de 20%. Não há inconstitucionalidade, pois a Carta Magna define que a competência da União para legislar sobre direito financeiro e orçamento limita-se à edição de normas gerais e os demais entes, Estado, Distrito Federal e municípios. Cabe a normatização específica sobre a matéria, dentro das condições e peculiaridades locais. Nesta esteira em matéria orçamentária, os municípios e estados podem suplementar a legislação federal, por tratar-se de matéria de competência concorrente da União, estados, Distrito Federal e também dos municípios. Assim, não há o que sem falar em direcionamento das emendas individuais para determinada área, como saúde ou educação, sem a previsão explícita da Constituição Federal. O legislador constitucional, quando quis impor limites e percentuais aos municípios, o fez de forma explícita. Mínimo de gasto com saúde e educação, máximo de despesas com pagamento de pessoal, valor mínimo e condenação para pagamento de dívida através de precatório, requisitório e outros. Sempre citando diretamente a obrigação do município. Porém, devido à realidade social e econômica a respeito das peculiaridades locais, é totalmente diferente comparando aos milhares de municípios, sendo também opostas quando comparamos determinado município com governos estaduais e federal. O veto à emenda número 1 LDO, que é a cópia fiel do artigo 66, entende que é obrigatória constitucionalmente a destinação das emendas individuais à proporção de 50% para a área de saúde pública e que a atribuição de crime de responsabilidade pela não execução das emendas individuais não é objeto de emenda constitucional, sendo desproporcional e descabido. Resumindo, meus amigos, no adiantado da hora, eu peço ao senhor presidente um pouquinho mais de tempo. Acredito que uns 2 minutos eu consigo terminar, assim como eu faço com os demais edis
quando eu estou na condição. Gente, a nossa lei orgânica, ela foi emendada. E nós colocamos ela na LDO. Com a ideia de que nós, vereadores, queremos participar já no ano que vem do orçamento impositivo. Para que possamos destinar o orçamento impositivo para os lugares lá onde os vereadores sabem que está precisando ser destinado. Não que o executivo não o faça, mas eu acredito que por lei maior, Constituição, nós temos esse direito. E alegar inconstitucionalidade não cabe. Por quê? São José dos Pinhais, cópia fiel. Lá os vereadores destinam, meus amigos, por exemplo, eles destinam os 420 mil reais que eles têm só para uma rua para asfalto. São Paulo, como vimos, 20%. Então, o que eu vim fazer aqui? Eu vim pedir para os senhores que, no entendimento do jurídico, do executivo, tem inconstitucionalidade. Mas, no nosso entendimento jurídico, é constitucional. Existem dois motivos para veto. Um deles é a inconstitucionalidade. E o outro é quando não atende às necessidades do povo. Então eu pergunto para vocês, atende ou não atende às necessidades do povo a nossa participação no orçamento impositivo? Nós podermos destinar aonde que vai também. E é uma pequena parcela, é 1,2%. Aonde eu poderia estar destinando, eu, como vereador, para as associações, aonde eu poderia estar destinando para as entidades, aonde eu poderia estar destinando, então, para a área de esporte, para a área de saúde, para a área de educação. Eu quero fazer parte do orçamento impositivo. Então, o meu papel aqui nessa fala hoje é pedir para os senhores, na hora de nós votarmos o veto, pela rejeição, rejeitar o veto, para que nós possamos deixar, então, que a justiça decida. Porque eu tenho a esperança ainda de poder, o ano que vem, estar destinando o orçamento de 1,2%, que me cabe, que no meu caso é 129 mil reais, para que eu possa destinar para aqueles lugares que eu entendo como que o povo está precisando. Senhoras e senhores, muito boa noite. Fica aqui então o meu apelo, para que os senhores, na hora da votação, possam então fazer mais essa reflexão em cima desses fatos que nós viemos trazer com toda essa documentação, de que nós não fizemos nada contrários à lei. Muito obrigado, senhoras e senhores, boa noite, até.